Olá, olá, boa noite. Tava ali, eu entrei numa live antes de entrar aqui, fui dar uma olhadinha no nosso irmão em Cristo, Bert Brits, que está ministrando. Pois aí eu posso até dizer para vocês, ouvindo lá da graça, muito maravilhoso, mas nem pude ficar. Terminar aqui, eu vou dar uma escutadinha lá. Hoje somos nós aqui, nós chamamos isso de imersão na graça. Vamos aguardar um pouquinho os nossos irmãos entrarem. André, boa noite. Hoje o pastor José Carlos já está aí. Antes de convidar ele, aproveitar bastante o tempo com ele, né? Eu fui percebendo, né, que o que o Senhor está querendo é consolidar um entendimento esses dias, né? Ontem, na live de ontem, aquela força no meu coração naquela palavra, descanse das suas obras. Tem um povo sendo alcançado. E que maravilhoso é saber que esse entendimento ele vai sendo formado dentro de nós, ele vai aumentando e expandindo, não é? Então sejam bem-vindos. O Senhor colocou no meu coração trazer pessoas de todos os lugares, porque esse evangelho ele está frutificando em toda a terra, não é? Eu tenho entendido também, mesma coisa que eu acabei de escutar ali. A mensagem do Evangelho é a mensagem do amor. Por isso que um ambiente, ou uma vivência, ou uma fé debaixo de uma mentalidade legalista, ela vai nos fazer bem frios, né? Indiferentes. Mas quem tem muito entendimento, quem foi alcançado por essa mensagem da graça, vai ficar com o coração quentinho, cheio de amor. Aí eu percebi, né, que o sotaque, eu já sei, eu adoro, tem tempo que eu carrego, mas quentinho. E o pessoal desses outros lugares é quentinho, mas eu vou falar é quentinho. Boa noite, sejam bem-vindos, não é? A gente combinou de começar às 19h30. O pessoal da Somos Graça lá, Graça sobre Graça, com o Gleison. Oi, Ju, tem uma boa palavra lá com o Bert Brits. Eu dei uma entradinha agora, mas eu corri. Nós não vamos perder tempo, então, né? Vamos aqui convidar, que já está conosco, o nosso querido pastor José Carlos. Vou chamá-lo. Tá preparado? Ele disse que vai ser fogo hoje. Boa noite, Lu. Lu tá lá em Curitiba. Carla, eu acho que em Araripina. Olha a gente de todo canto que Deus vai nos, né? Amigos de longas datas, sejam bem-vindos. Vou chamá-lo. Tô aqui apertando no botão. Jesus, cadê? Olá, Oh, graças e paz. amém! Como vai? Aleluia. Estou bem, graças a Deus, muito bem. Com Jesus está tudo certo. Amém. Tá em que cidade? Eu vi alguma coisa Estou... de, acho que Camboriú. Isso, Balneário Camboriú. Deus me estabeleceu aqui na cidade. Já estou há 2 meses aqui, gerando uma igreja e tem sido bênção. Tem sido um grande desafio, porque é, a gente traz uma mensagem, carrega uma mensagem diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas de ouvir aqui na cidade. Mas está sendo bem, está sendo muito frutífero. É um evangelho frutífero, não tem como. Esse o evangelho da graça é como uma locomotiva. Quem fica na frente pode ser atropelado. Entendo, é verdade. Engraçado que há uns dias atrás, né? Já acho que o mês passado, eu não cheguei a te dizer porque a gente acabou perdendo o contato por um tempo, Sim, né? Até eu te chamei outra vez, você tinha me mandado o número, eu não tinha salvo, enfim. sim, Mas eu me lembrei muito da uma época assim, via muito você em minha memória com aquela estação que você viveu na Espanha, né? sim, lembro. Muito. Eu me lembrava de você, me lembrava da Espanha,
Eu passei uns dias, eu entrei, né? Um pouquinho antes de entrar de férias, eu tive um mal-estar físico um dia e fiquei uns dias em casa. E eu Sim. acabei investindo tempo, eu disse, eu vou ouvir essas séries em espanhol, né? Mas, rapaz, eu só me lembrei muito, essas coisas de Deus mesmo, de ti, mas acabei não falando nada dessa estação sua Sim. lá para os lados da Espanha, morando para lá, não foi? Foi, fiquei 1 ano e 6 meses morando na Espanha, em Madrid, Toledo e La Coruña. Foi uma Uhum. experiência muito bacana, né? Foi um desafio, porque lá realmente, assim, é um país que precisa ser resgatado, é um país que são 45 milhões de espanhóis e você não tem nem 1% de evangélicos, né? Assim, realmente firmes no Senhor. Então, na verdade, esse é o retrato da Europa, né? Então, a grande lição que ficou para mim é que nós precisamos, a igreja brasileira, ela precisa olhar para a Europa com um olhar de compaixão mesmo, de interesse em resgatar o velho continente, porque ele está perdido. Então, entrou uma amiga minha aí, a Dalva, é uma discípula querida, a gente está sempre compartilhando a palavra, e ela sabe muito bem como Portugal, Espanha, Itália, enfim, toda a Europa precisa ser resgatada. Então, eu voltei da Europa para o Brasil com esse desafio para despertar a igreja brasileira para poder clamar pelo avivamento na Europa, clamar para aquelas nações que estão realmente perdidas, né? É difícil você ganhar um europeu para Jesus, assim, ele precisa ver sinais. Eu ganhei 2 europeus lá, né, e outros latinos, né? Mas é porque eles viram sinais acontecendo. Se eles não querem saber de discurso, eles querem ver o poder de Deus mesmo. Então, quando o poder manifesta, tipo, há uma libertação espiritual, há uma cura, uma solução familiar, eles se entregam. Só o discurso, só a palavra, eles não querem nem ouvir, eles querem ver realmente manifestação de poder, para você poder atraí-los. Então, é um grande desafio. Mas foi bênção, foi 1 ano e 6 meses de experiência ali, orando, clamando por aquela nação. Hoje eu tenho 2 grupos, né, que eu ministro, um de Madrid, a gente semanalmente tem um encontro, e também tem um grupo de Valência, que a gente também ministra para eles aí semanalmente. Então, deu frutos, foi uma bênção. E esse desafio na Espanha me preparou para Balneário Camboriú. E vou te contar, é desafio gigante aqui, mas eu sei por que eu fui para lá. E, na verdade, é lá na Europa, na Espanha, foi uma escola para eu poder vencer aqui em Balneário Camboriú. Podia parecer que era o contrário, né? Mas é interessante a rota que você fez. Verdade. Foi para lá para estar aí, né, agora. Estou vendo aí um povo entrando, Gleison dizendo É meu o pai, Gleison, meu a filhão. outra de Glória a Deus. Portugal, muito bem. A gente combinou de começar às 19h30, né? Depois vão entrando e vão vendo. Exato. Então, José Carlos, seja bem-vindo. Essa noite aí Obrigado, você tem pastor. liberdade, né? A gente deu uma fugidinha para entrar ali numa live que o inglês estava Sim. organizando, que é o nosso amigo lá com Bert Brits. Mas fiquei 10 minutinhos, vim para cá para o nosso encontro e sei que aqui não é o Senhor em nós, vai ser bom, poderoso, né? Você me disse que estava com grande expectativa Sim, e que exatamente, tem uma esse. palavra ardendo no meu coração. Eu creio que nós precisamos realmente avançar nesse evangelho, que é o evangelho que traz a libertação. Eu tenho costumado dizer, pastora Janela, que a gente tem 2 desafios hoje. O primeiro desafio é continuar pregando esse evangelho para o pecador, né? Anunciando Jesus. E o segundo desafio ele é maior ainda, que é tirar a igreja das garras da Babilônia, né? Libertar a igreja da religiosidade. Porque nós, por muitos anos, por décadas, né, de anos, ou centenas, né, um século aí de evangelho no Brasil, por exemplo, nós fomos acostumados e educados ouvindo uma mensagem láudica, né? O que eu chamo da mensagem láudica, do evangelho láudico, é aquele evangelho que mistura as alianças, mistura a lei com a graça, entende? Fez aquela Isso. mistura e lançou para o povo, e educou o povo. Então nós vivemos hoje, dentro desse período da igreja de Laodiceia, com essa mensagem láudica, essa mensagem morna, porque misturou o frio com o quente, gerou aquela coisa morna hoje. Então a igreja hoje ela está vivendo
ela está se alimentando de uma mensagem láudica, está gerando filhos láudicos, vivendo essa questão da Laodiceia. Isso é extremamente perigoso, porque a palavra, né, a sentença para a Laodiceia diz assim, olha, estou a ponto de vomitar-te, diz o Senhor. Então, hoje, nós temos esse desafio, com todo respeito, com todo o amor que nós temos aos nossos irmãos. Nós estamos aqui para criticar pastores, ministérios, igrejas. Nós estamos aqui no amor de Deus para anunciar esse evangelho libertador, que é o evangelho da graça. Então, esse é um grande desafio, e a gente encontra muita resistência, a gente encontra muita oposição, mas isso é o sinal de que a gente está no caminho certo. A gente, na jornada, né, ministerial, na jornada da fé, nós entendemos que quando vem a oposição, vem a resistência, vem as calúnias, as difamações, vão vindo coisas, então, opa, estou no caminho certo, é aqui mesmo a rota. Porque a gente é acostumado a dizer, pastor, que assim, quando a gente sente paz, né, a paz é o árbitro, ok? A paz é meu Deus, eu estou sentindo paz, então eu tenho que permanecer. E, na verdade, quando você entra num nível maior de maturidade, você sabe que quando é que você enfrenta algumas resistências, alguns desconfortos e algumas oposições, na verdade, segue esse caminho, mesmo que haja desconforto, avança, entende? Então, porque todos nós já sentimos paz. Paz é um fruto. Todo mundo tem que sentir paz. Agora, se mesmo nos momentos em que Deus me dá um desafio, eu estou seguindo, Deus me deu uma palavra, e no meio do desenvolvimento da visão e da palavra, eu vou sentir desconforto na minha alma, não estou sentindo paz, eu vou desistir? Não, eu creio que, na verdade, para os maduros na fé, às vezes um pouquinho de confronto, de perseguição, de oposição, é o que a gente precisa de sinal para poder avançar. Então, quanto mais bate, mais a gente cresce. Então, vamos embora. Eu não vou te interromper muito, não, mas antes de você ficar aí com mais liberdade, Carlos, eu decidi, né, nesses dias, eu percebi que o entendimento da gente sobre a graça, ele vai ampliando, né, vai sendo construído, e o Senhor é o maior interessado, né? Mas eu fico feliz quando eu escuto você falando sobre, né, o século, né? A mensagem, como é que as pessoas conhecem a mensagem que tem sido pregada no Brasil, né? Como é que é identificado quem é apresentando Deus, Jesus Cristo na igreja. E eu tenho assim dentro do meu coração sempre, o meu coração, eu sei que nós estamos aqui para anunciar Cristo para qualquer um, do lado, para dar frente, para quem estiver perto, para quem nem ouvir, mas viver perto de nós e puder desfrutar disso na nossa vida, né? Mas eu tenho uma mensagem assim no meu coração, é quente para a igreja, entende? Sim. Meu coração é voltado para a igreja. Amém. E dentro da igreja, não é qualquer, vamos dizer assim, categoria, mas pessoas que conseguiram avançar muito, eu tenho falado isso constantemente, com excelentes fundamentos e entendimento, mas vivendo debaixo de uma mistura, os olhos meio fechados, porque o ambiente legalista, ele meio que engana você, ele cega você, né? E eu tenho entendido, assim, com muita simplicidade, que uma temperatura que indica o que é que está operando ali é o amor, sabe? Os meus olhos, eles têm mudado em relação à percepção de algumas coisas. É melhor estar em um ambiente, talvez, que tenha menos entendimento, às vezes mais amor, mais, vamos dizer, é mais Jesus isso. Eu não sei se você consegue entender, do que muita compreensão, talvez, intelectual. Porque a base de tudo, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, essa é uma mensagem assim, né? Às vezes eu estou bem calminha, mas às vezes eu fico desaforada. Que Deus me ajude. Eu senti correta, indignada, brava. Um dia desse eu fiz uma live, aí não com raiva, não, mas eu denunciei, eu disse assim, eu vou descrever como é aqui isso aqui, o que é que acontece dentro do ambiente legalista, porque eu sentia em meu coração pessoas ali, é como que procurando uma saída, é uma escura, é uma prisão, não vê fora. E a gente não pode negar a vivência que Deus nos permitiu, né? A caminhada que a gente teve, as experiências que a gente teve, né? Eu acho que não dá para, vamos dizer, pelo menos anunciar uma rota para um povo. É por aqui, se você não reconhece nem que você já fez essa rota. Você sabe de onde você veio, você sabe o que está acontecendo e para onde está indo. Você é o mais indicado, entende? Mas tá tudo bem.
Eu desejo que você abra sua boca, fale tudo que tiver no seu coração, né? A gente não tem limitado assim muito tempo, tem deixado que flua, vai ficar registrado. O meu Maravilha. desejo é que ficasse ali um monte de fonte para as pessoas, a gente encaminhar para um monte de gente, saber que esse evangelho está em todos os lugares, que está cheio de homens e mulheres no mundo inteiro, né? Amém. É necessário, essa é a verdade, né? E nós estamos cheios dessa verdade, precisando compartilhar isso, porque tem muita gente no engano. Amém, Exatamente. pastor? Fique Amém. à vontade. Maravilha. Então, quero dar aqui um abraço aí para Mari Nunes de Ponte Serrada, aqui em Santa Catarina. Eu vi que entrou a Giane, que é aqui de Balneário, a Anitta, pastor Jean, que está lá em Espírito Santo, o pastor Robson está aí também. Então, são os nossos amigos. Obrigado por estarem presentes. Obrigado mais uma vez, pastor Janina, pelo convite. Para mim é um grande prazer poder estar aqui dividindo esse espaço contigo, podendo compartilhar essa palavra que transformou a minha vida. Eu sou fruto do Evangelho da Graça, porque um dia a igreja me excluiu. Um dia a igreja disse para mim, você não pode, olha só, o ponto interessante. Um dia alguém usou, uma liderança da igreja usou aquele verso de Hebreus capítulo 6, dizendo assim, você não pode ser renovado para arrependimento, porque você pecou, você não tem como. Então, eu estava debaixo de um ministério muito legalista, e aconteceu um fato na minha vida, na minha imaturidade, que eu acabei entrando numa situação que para a igreja foi escandalosa. Então, vieram para mim e falaram assim, olha, nós amamos você, você é um cara muito frutífero, mas você não pode ser renovado para arrependimento. Então, você está excluído do rol de membros. E para mim aquilo era o meu universo, aquela igreja era tudo, eu nasci nela, né? Nasci naquela igreja, fui apresentado como bebê na igreja, minha infância foi na igreja, minha adolescência, minha juventude, participei de seminários, aprendi música, eu era músico, fui maestro, tudo que você pensar na igreja, eu fui maestro de coral, maestro de orquestra, professor de música, professor da escola dominical, superintendente da escola, líder de jovens, era a minha carreira aquilo. E um dia eu escorreguei, né, na minha fraqueza, na minha fragilidade, eu me arrependi, eu fui lá e confessei, olha, eu errei, mas falo para eles, olha, tudo bem, você errou, mas você não pode participar mais da nossa igreja. Você não pode ser renovado para arrependimento. E a igreja me pôs para fora. E eu fui para fora da igreja e falei assim, meu Deus, mas eu não sei viver no mundo. Eu não sei viver, eu não gosto de beber, eu não fumo, não gosto de balada, eu não nasci para prostituição, eu não sei. Então eu me vi perdido dentro daquela situação, sem saber o que fazer. E eu perguntava, Jesus, eu te amo, eu amo a sua palavra. Para onde eu vou? Como é que eu vou fazer para sair disso? Foi quando eu fui alcançado por essa mensagem do Evangelho da Graça, onde a graça veio a compreensão, veio a revelação. Foi muito importante para mim ter recebido o ensino de vida no Espírito, porque a vida no Espírito ela abriu os meus olhos, mas a vida no Espírito em si, sem o conhecimento da graça, também gera problemas. E graças a Deus, no meio do desenvolvimento de conhecimento da oração em línguas, que eu havia recebido essas instruções, esse ensino maravilhoso que eu pratico até hoje, dentro disso, Deus abriu os meus olhos para a graça. Então, eu comecei a fazer alguns questionamentos ao Espírito Santo. Perguntava ao Espírito Santo, por que o Evangelho não deu certo na minha vida? Então, eu sei que aqui essa live ela vai para muita gente. Talvez você esteja vivendo a mesma história que eu vivi. Talvez você ache que o Evangelho nunca deu certo na sua vida. Na verdade, o Espírito Santo diz assim, olha, não é questão que o Evangelho está errado ou não deu certo na sua vida. Você tem crenças erradas, terríveis, que precisam ser removidas da sua vida. Então o Espírito Santo começou a me mostrar. Então eu tive o privilégio de receber essa instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo me fez pegar a Bíblia e me fez mostrar tudo que é as crenças erradas, me fez diferenciar o que era a velha aliança e o que era a nova aliança. E a compreensão daquilo que era a graça de verdade, de como eu devia me posicionar dentro da graça, a compreensão do dom da justiça, a compreensão de remover uma consciência culpada e estabelecer uma consciência da justiça. Então, isso demorou alguns anos, mais 6 ou 7 anos, em que eu não estava frequentando a igreja, estava só na minha casa, orando, e o Espírito Santo me mostrando toda a verdade, todo o conhecimento que hoje eu tenho da graça pela graça.
Então, quero compartilhar isso hoje, pastora Janaína, com muita responsabilidade, com muito amor. Eu sou muito grato ao Evangelho ter chegado ao Brasil, muito grato pelas igrejas que eu passei, pela liderança que eu tive. Eu nunca, jamais falei mal de alguma liderança, de algum pastor, sempre tive entendimento que a graça, ela removeu a lei, os mandamentos, os estatutos, ela foi completamente abrogada, anulada, mas ela não removeu princípios. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado de viver os princípios da graça. Um dos princípios que a graça tem é a autoridade espiritual, constituída, delegada pelo Senhor, onde você, porque tem muita gente hoje, fala, não, agora eu estou no Evangelho da Graça, eu vou liderar um grupo, e vou começar uma igreja, e vou me titular pastor, e está aí, seguindo, com a desculpa de que é uma igreja orgânica, seguindo sem uma liderança, seguindo sem ser orientado. E, na verdade, nós temos que estar, sim, debaixo de submissão. Então, esse é um princípio que eu sempre honro, e honro os meus pastores passados, honro eles, não falo mal deles. Graças a Deus, eu pude ter experiência difícil e compreender hoje qual que é o evangelho, como que a graça funciona, e hoje eu falo isso com muito amor e com muito respeito. Só para deixar isso bem claro, de que nós não somos rebeldes aqui, estamos em rebelião com ninguém, não, estamos debaixo da bênção de Deus, debaixo da palavra, debaixo de orientação, e tem sido maravilhoso. Amém? Então, só por causa antes Sim. de tu falar sobre por causa dessa fala, né? Uma das convicções que vai habitar na mente de pessoas, você vê, tem pessoas aprisionadas. Dentro delas, elas começam a viver com o Senhor, ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, olham em torno, veem que aquilo que está sendo pregado e a forma que aquilo está sendo vivido não é, né? No seu caso, você foi convidado a sair, mas outros estão dentro de ambientes assim, né? Sentem dentro de si, não conseguem, por causa da mentalidade, a chave não vira, não consegue enxergar, a coisa fica meio turva e querem sair daquele lugar. E sair de certos ambientes significa abandonar, parece que é deixar o Senhor, é aquela história de estar desviado, perder toda a sua expectativa, não cumprir seu chamado. Então, nós precisamos nos posicionar dentro disso como verdade, né? Exatamente. Porque não falar essas coisas, pelo menos para mim, é cooperar com esse cativeiro. Então, isso precisa ser em amor. Se o fundamento é amor, ajudar pessoas, é muito difícil quando a gente tem que falar para a igreja. Porque, às vezes, a gente tem que tratar com algumas coisas muito claramente. Isso coloca tudo às claras. Às vezes, a gente expõe situações, quando fala a verdade, fica tudo exposto, né? Fica muito claro. Então, não é confortável. Não é tão fácil. O que é que me resguarda, assim, quando eu preciso ser mais firme? Um coração que sabe, porque sabe, que ali eu estou fundamentado em amor. As pessoas precisam, né, fluir na verdade. E o engano não vai levar esse povo a canto nenhum. Então, eu sei que não é fácil, às vezes, dizer certas coisas direcionadas aos nossos irmãos que são igreja, né? Exato. Entende? Não é fácil. Mas eu não vou falar mais, não. Hoje eu vou ficar bem caladinha. Mas é isso, é falar em amor, né? Mostrar a verdade em amor. Não é por arrogância, não é por criar uma outra doutrina, nada na verdade. Na verdade, é você mostrar o evangelho puro e simples, que é muito simples. A graça de Deus é algo muito simples. Na verdade, quando você começa a ensinar a graça, você vai libertando as pessoas vão ficando livres, né? No seu coração, livres para se expressar para Deus. As pessoas ficam mais famintas pelo Senhor, ficam mais amáveis, julgam menos, a igreja se torna realmente mais sadia. Quero compartilhar então aqui, o primeiro verso que eu quero ler, está em Mateus capítulo 1, o verso 21, quando o anjo vem a José falando a respeito do nascimento de Jesus. Então, quando ele fala do nascimento de Jesus, ele diz assim, Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada. Então, vou repetir o verso. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, quando nós lemos esse verso de 1 e 21 de Mateus, nós observamos algo que
o nome Jesus Ele salvará o seu povo dos pecados. E quando nós observamos isso, esse termo, essa expressão, salvar o seu povo dos pecados, então Jesus nos salvou dos pecados, mas nós não paramos de pecar. Amém? Nós continuamos, né, ainda falhando, muitos continuam falhando. Na verdade, essa palavra pecados, quando a gente vai pegar o significado dela, vamos lá, pegar aqui o primeiro, em grego, pecado é hamartia, né? E diz assim, errar o alvo. Então, primeiro ponto, Jesus nos salvou de errar o alvo. Amém? Outro ponto, quando você pega essa palavra, pecados, no hebraico, é a palavra avon. Avon, que significa consciência de pecado. Então, vamos lá. Agora vamos falar o verso novamente com a definição do que é pecado. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de errar o alvo e de uma consciência de pecado. Amém? Então, do que Jesus nos salvou? De errar o alvo e da consciência do pecado. Quando eu começo a entender o evangelho nesse sentido de que Jesus me salvou de errar o alvo e me salvou de uma consciência de pecado, eu não estou lidando mais com o fruto, que são os comportamentos. Então, hoje a igreja, hoje os ministérios estão lidando com o comportamento das pessoas. Não façam isso, não façam aquilo. É proibido isso, é proibido aquilo. Não vai ali, deixa de fazer isso, use tal roupa, não beba tal bebida, não coma tal comida, não vá em tal lugar, não vá em tal festa. Então, os ministérios estão tratando só de comportamentos, quer dizer, estão atacando o fruto. Se eu atacar o fruto, ele não vai parar de nascer, entende? O foco não é as atitudes, o foco não é o comportamento. O foco é a raiz da coisa. Quando a gente ensina as pessoas a se libertarem da consciência do pecado e fazer com que elas entendam que pecado é errar o alvo, o que acontece? A consciência de justiça vai entrando no coração da pessoa e o pecado como produto, como fruto, é eliminado. Porque a graça não é licenciosidade para que eu peque. A graça é o poder de Deus em ação na minha vida, eliminando o fruto chamado pecado. Mas para isso eu preciso entender que Jesus me salvou de errar o alvo. E Jesus me salvou de uma consciência de pecado. E aí a gente vai avançando um pouquinho, quando a gente fala de alvo, né? Quando Paulo vem em Filipenses capítulo 3, tem um verso interessante que Paulo fala, Filipenses capítulo 3, versos 12. Vou ler aqui para vocês, 3 e 12 de Filipenses, ele diz assim, olha só, se a gente começar a ampliar os versos, a prestar atenção em cada verso da palavra de Deus, fica muito fácil da gente compreender o que é o evangelho da graça, o que é esse evangelho de verdade. Veja só, Filipenses 3 e 12 diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos pegar aqui o que Paulo está falando. Ele fala assim, olha, não que eu haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, estou prosseguindo. O que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando Paulo fala esquecendo das coisas que para trás ficam, ele está falando assim, esquecendo-me da lei. A lei é aquilo que ficou para trás. Os estatutos, os mandamentos, os decretos, a lei mosaica era o passado de Paulo. Então ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ficou para trás? A lei. O que ele fala agora? Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? A graça de Deus, para alcançar o quê? A soberana vocação de Deus em Cristo. Então, quando as pessoas entendem isso, que a lei é passado, e o nosso alvo é a graça de Deus, elas começam então a desenvolver o quê?
uma justiça, uma consciência de justiça. Uma consciência de que agora Deus não está querendo conduzir a tua vida com base em decretos, em mandamentos, não, mas com base naquilo que Cristo fez. Porque, na verdade, não se trata da minha meritocracia, do quanto eu estou acertando, do quanto eu estou errando. Não se trata de nós. O Evangelho não se trata de nós. Se trata de uma pessoa chamada Jesus Cristo. A graça não é um simples atributo ou uma doutrina do Evangelho. Não, a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu entendo que eu tenho que avançar para a graça, para dentro da graça, eu estou avançando para dentro de Jesus. Eu estou habitando em Jesus. Eu estou colocando a minha expectativa em Jesus. Eu estou colocando a minha fé em tudo aquilo que Ele fez. Eu estou crendo em tudo que Ele fez. Eu estou mirando o alvo. Meu alvo é Jesus, é alcançar tudo aquilo que Ele conquistou por mim na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, Ele me libertou, Ele me salvou de errar o alvo, Ele me salvou de uma consciência de pecado. Então, as pessoas hoje, elas continuam pecando porque elas não conhecem a sua identidade e elas continuam pecando porque os ministérios, as igrejas, não ensinam as pessoas a se libertarem da consciência do pecado. O que faz as pessoas pecarem? A consciência de pecado, a consciência de culpa, a má consciência. Paulo fala de uma má consciência. Paulo vai falando de uma consciência de obras mortas, que é o que eu quero também mostrar para vocês. Então, qual é o nosso alvo? A graça. O que é passado para a gente? É o que ficou para trás, é pecado, é lei, é mandamentos, são regras, são doutrinas, é você ser conduzido por um regimento interno de um sistema denominacional que te escraviza, que te impede de desenvolver uma consciência de justiça. Isso é extremamente sério. Quero te dar aí se quiser comentar alguma coisa, pastora, fica à vontade. Posso prosseguir? Maravilha. Agora a gente vai lá para Hebreus capítulo 9. Eu quero entrar lá em Hebreus, onde estão os assuntos polêmicos, né? A respeito da graça, de cometer pecado, essas coisas. E, na verdade, Hebreus é uma carta anônima, mas foi Paulo que escreveu. Porque, veja bem, ele escreve para os hebreus. Se ele colocasse o nome Paulo, ela seria rejeitada. Porque ele era um fariseu. Então, para ela ser mais acessível e ser lida pelos hebreus, Paulo propositalmente deixou, o Espírito Santo usando ele, deixou essa carta anônima. Então, aos hebreus é uma carta anônima, mas ela é uma carta de Paulo, pelo teor da forma como ele aborda a comparação entre lei e graça, pelo teor da carta, eu entendo perfeitamente que essa é uma carta escrita por Paulo. Então, Hebreus capítulo 9, no verso 13, 9 e 13, vem falando assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus nos libertou e nos purificou da consciência de pecado, da consciência de obras mortas. Então, Paulo ele faz uma comparação dos sacrifícios que eram apresentados anualmente, sacrifício de bodes, touros, até de Números capítulo 19, tem um sacrifício falando da novilha vermelha, né? Então, eles apresentavam, Deus pediu, olha, por sacrifício perpétuo, eu quero que vocês apresentem uma novilha vermelha, e vocês entreguem essa novilha vermelha, levem ela para fora do arraial, e um homem vai imolar essa novilha vermelha, vai pegar e vai apresentar essa novilha vermelha a Eleazar. Então, Eleazar era o sacerdote. Alguém ia com essa novilha vermelha, alguém imolava, não era o Eleazar que imolava, era alguém imolava aquela novilha vermelha, porque Eleazar, o nome Eleazar é Deus é meu socorro, ou Deus que me ajuda. Então, ele era uma figura de Cristo, esse Eleazar. Então, o nome dele já fala Deus, o meu socorro,
Deus, aquele que me ajuda, aquele que me socorre. E a novilha vermelha representava também Jesus. Então, nesse Números capítulo 19, Jesus está sendo representado duas vezes, tanto pelo sacerdote, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos socorre, e também ele está representado no ato ali do sacrifício dessa novilha vermelha. A novilha vermelha que era sacrificada também representava Jesus na cruz. E essa novilha vermelha, depois que era aspergido o sangue dela, era uma oferta de oblação, era aspergida sobre a congregação, tornava as pessoas puras. Depois essa novilha era totalmente queimada, o seu couro, a sua carne, o seu excremento, o sangue, era completamente queimado e virava cinzas, falando de um sacrifício consumado, de uma obra consumada. Quer dizer, olha, essa novilha tornando-se cinza é uma obra consumada. Pega as cinzas dessa novilha e joga na água, e agora a água vai purificar. Aquele que tocou um morto vai ser lavado por essa água. Essa é uma água de purificação. Ele será purificado do seu pecado. Então, essa novilha representava o sacrifício de Jesus. E hoje, quando nós pregamos uma palavra sem lei, uma palavra pura, representa essa água cristalina. Então, a minha mensagem não é pregando as exigências de Deus. Não é pregando, é muito fácil pregar a exigência de Deus. Agora, você pregar os benefícios, pregar a graça só por revelação. Porque quem não compreende a graça vai pensar que nós estamos pregando uma licenciosidade, uma liberação para pecar. Não, nós estamos pregando algo que vai libertar as pessoas de uma consciência morta, libertar as pessoas de uma consciência de pecado, libertar as pessoas de errarem o alvo. E isso é poderoso, entende? Porque nós não estamos lidando com o comportamento, com o fruto, repito. Nós estamos lidando com a essência do pecado do homem, libertando essa seiva maligna do pecado e fazendo com que a seiva da justiça produza, a seiva da justiça de uma boa consciência, produza os frutos de justiça. Entende? Então, aqui ele mostra, Paulo falando então que se os sacrifícios lá praticados traziam uma purificação da carne, quanto mais agora o sangue de Jesus, pelo Espírito Eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula, assim como era a novilha sem mácula, sem mancha, sem defeito, purificará a nossa consciência. Então, o grande desafio desse evangelho é purificar a consciência das pessoas. É libertar as pessoas de uma consciência de culpa, de uma consciência de condenação. Aí a gente vai avançar um pouquinho para o capítulo 10 de Hebreus. O verso 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Então, o capítulo 10, os versos 1 e 2, mostra que doutrina, lei, mandamento, imposição de homens, doutrinas humanas, exigências humanas, jamais vão libertar as pessoas da consciência do pecado. Se não funcionou na lei, imagina se funciona agora, misturando o evangelho com a lei, misturando Moisés com Jesus. Não vai funcionar. Então, lei, mandamento, regras, estatutos, imposição, observação de comportamentos, pregar contra o pecado, pregar contra o comportamento das pessoas, trazer exigências às pessoas, sacrifícios desnecessários, obedecer a regras, simbologias, leis, guardar festas, santificar dias. Tudo isso não pode remover a consciência do pecado. Isso vai trazer um aspecto externo, pode até trazer um aspecto externo de santidade, mas como Paulo escreve aos Colossenses, as pessoas jamais serão capazes de refrear a sua carne contra os impulsos imorais, impulsos sexuais. Um exemplo que Paulo dá ali para os Colossenses. Então não se trata agora de ficar maquiando a nossa vida. Não se trata do que eu visto, do que eu como, do que eu bebo, de qual comportamento as pessoas fazem. Não se trata de falar de exigências ou de padrões externos. Se trata de libertação de uma consciência de pecado.
Se trata de apontar o alvo verdadeiro, o alvo correto, que é Jesus Cristo, que é a cruz, que é a obra consumada de Cristo na cruz. Eu tenho falado para a minha igreja aqui em Balneário Camboriú, se você ouvir uma mensagem, e essa mensagem não apontar para a obra consumada de Cristo na cruz, não for uma mensagem que fala da cruz, que parte da cruz, não ouça. Pode ser carregada de unção, de energia, de poder, de profecia. Se não apontar para a obra de Cristo na cruz, não ouça, não se alimente, porque isso é uma comida envenenada e vai te fazer muito mal. Então, é com muito... eu sei que é um pouco assustador, mas é com respeito, é com amor, é com zelo nós falarmos isso. Porque nós temos que toda a mensagem que nós pregamos hoje, ela tem que apontar para o sacrifício de Cristo na cruz. Eu tenho que valorizar, eu tenho que amar, eu tenho que zelar, eu tenho que encher o meu coração de alegria e desenvolver uma consciência de que Cristo me deixou perfeito na cruz. Cristo nos deixou perfeitos. Domingo passado eu preguei uma mensagem dizendo que Jesus, ele foi a oferta pelo pecado com valor acrescido. Então, Jesus pagou mais do que nós devíamos. Porque lá vai falar também da oferta pelo pecado, que a pessoa tinha que restituir, pecava, tinha que restituir o quíntuplo. Jesus foi essa oferta crescida em valores para Deus. Então, Jesus pagou mais do que eu devia. Então, eu tenho um acréscimo diante de Deus. Além de Jesus ter pagado a conta, quitado a conta, ele deixou crédito lá, no nome dele, em meu favor, em teu favor. Nós temos crédito diante de Deus. Então, como que eu não vou valorizar isso? Entende? Isso é tão chocante, porque as pessoas elas acham que elas têm que apresentar algo a mais do que Jesus fez. Esse que é o grande problema dos ministérios hoje, dos cristãos hoje. Eles estão querendo apresentar algo a mais do que Jesus fez. Não, o que Jesus fez é a oferta única, suficiente, eterna, aceita pelo Pai, e ainda foi a mais do que você devia. Jesus pagou a mais do que nós devíamos. Nós temos crédito diante de Deus. Então, Paulo vem escrevendo claramente que esses ritos, essas doutrinas, ou os mandamentos, a lei, ou as exigências humanas, jamais vão libertar as pessoas da consciência do pecado. Aí você vai avançando para 10 e 22 de Hebreus, ele fala como é que nós devemos nos aproximar diante de Deus agora. Como é que eu devo me aproximar diante de Deus? Olha só. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura fala da palavra da graça. Amém? É a palavra da graça, é a palavra sem lei. Qual que é a água pura que me limpa? É quando eu sou vestido pela graça. Porque se eu pregar leis e mandamentos, estou vestindo as pessoas com os mantos de Moisés. Estou colocando trapo de imundícia. Outro dia eu escrevi um texto que assustou um pouco. E o título do texto estava assim: retirem da noiva os trapos de imundícia. E, infelizmente, existem ministros que estão pegando comportamentos, obras comportamentais, doutrinas, e estão envolvendo a noiva do Cordeiro com um trapo de justiça. Porque toda justiça própria, toda obediência que vem da carne, por imposição, e não a obediência de Cristo, é um trapo de imundícia. Isso cheira mal diante do Senhor. Então hoje nós temos que libertar a noiva do Cordeiro dos trapos de imundícia. E os trapos de imundícia são todas as coisas que se pregam falando de comportamento, de exigências externas, de aparência externa, de mandamentos, de oposições humanas, de cabresto, de manipulação humana. Não, a igreja é livre para se expressar em Cristo Jesus, é livre para adorar a Deus, é livre para ir diante do Pai. Ah, pecou? Glória a Deus, pecou, reconhece que você já é perdoado. Vai diante de Deus, Deus, eu pequei, mas eu tomo posse do perdão. Porque tem gente que ainda está pedindo perdão dos pecados. Não peça perdão dos pecados. Você já foi perdoado eternamente. Você tem que tomar posse daquilo que Cristo já fez. Você peca, você reconhece o pecado. Você vai diante de Deus com o coração sincero, dizendo: Senhor, eu pequei, eu tenho consciência de que eu cometi um erro. Mas, Senhor, eu tenho a mesma consciência de justiça, que Jesus já perdoou esse pecado e de que eu sou eternamente perdoado e eu tomo posse agora desse perdão e Senhor, eu creio nisso e eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu creio que o Senhor vai me libertar disso e eu vou desenvolver uma consciência agora de justiça nessa área.
Então, a área que você está falhando, meu irmão, que você está pecando ainda, que é uma fragilidade, desenvolva uma consciência de justiça nessa área. Se você não consegue obedecer nessa área, apresente a obediência de Cristo, tome posse do perdão, remova toda a culpa, toda a condenação, todo o peso de uma má consciência e seja livre em nome de Jesus e vai declarando quem você é. Declare que você é justo, que você é santo, declare a pureza de Cristo na sua vida, declare a obediência de Cristo operando na sua vida, declare que você é a justiça de Deus em Cristo, porque Jesus foi feito pecado no seu lugar. É assim que nós alcançamos a santificação e a libertação dos pecados. Então, como é que eu devo me apresentar diante de Deus? Um coração purificado, com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado com o corpo com água pura. Nesse momento você está recebendo água pura, água purificadora. Jesus está limpando a sua consciência através dessa palavra. Jesus está limpando uma consciência má, uma consciência de culpa. Ele está te libertando e te mostrando que a graça é o poder de Deus que liberta a vida do homem do pecado. Sim, pastor. Quando você estava falando, eu fui vendo a minha versão, né, que é NVI. A maioria das versões fala de consciência de pecado. E ela também cita. E nesse versículo, no último que você leu, antes de agora, ele diz assim, ao invés de consciência de pecado, é sentir culpa dos seus pecados. Exatamente. E essa semana todinha de imersão na graça, eu disse que tinha um povo específico no meu coração, que era um povo muito entendido da palavra, que sabia se apropriar de cura, sabia sobre a nossa identidade, de nós, né, entendia de justificação, mas o ambiente era impregnado de consciência de pecado. E era conflitante, porque como você ensina os fundamentos da justiça, então sobre pecado, muitos lugares eles ensinam assim, cura você não pede mais, você se apropria. Você libera, você recebe, o Espírito Santo já veio, você apenas recebe. Mas sobre pecados, por causa de muitos textos e a forma, né, as vivências, não. Pecado você permanece sentindo culpa, consciente daquilo ali. É a mentalidade da lei, é sempre tentando fazer alguma coisa, melhorar. Então, os camaradas ficam muito conscientes de pecado, o ensino é tudo. Cura você recebe, o Espírito Santo você tem, próspero você é, mas perdoado é onde a coisa engancha. Não sei se você percebe isso. É uma consciência, por isso que eu acho que essa palavra é tão libertadora, é consciência ativada de pecado. Então, pecado você tem que ficar sempre pedindo perdão, né? É aquela ensino equivocado, ao invés de você se apresentar diante de Deus. Outro dia eu disse para os irmãos, rapaz, eu já resvalei o pé aí em umas coisas, mas eu às vezes, eu digo, como se você estivesse falando com alguém aqui do seu lado, se você bater em alguém, machucar, você só me desculpe, né? Eu digo, o senhor vá desculpando aí, mas na verdade, a minha consciência é desculpada, eu já estou perdoada. Eu não fico, eu vi uma postagem sua que eu digo isso, eu até compartilhei, né? Das pessoas que estão vendo como convidada, eu estou buscando tudo que eles têm, né? Eu não fico falando sobre pecado, me lembrando de pecado, olhando para pecado, porque o nosso olhar num ambiente em que a gente está muito consciente do pecado, ele é enquadrador, julgador, ele tem um perfil, ele enquadra e fica difícil de você desenvolver. É como um impedimento, eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou suprida, eu sou sarada, eu sou tanta coisa, mas perdoada, eu digo que sou e vivo consciente do contrário. Então, para mim, é como se fosse assim, um fiozinho, uma coisa muito discreta. Essa consciência impede a pessoa de desenvolver uma vida plena, né? É um evangelho comprometido. Você entende isso? É muito sério, porque a Bíblia diz que Jesus se manifestou para aniquilar de uma vez por todas. A Bíblia fala que o pecado, né, o salário do pecado é a morte. Então, aquele que nos matava, ele destruiu. Como é que a gente pode agora viver consciente daquilo que ele se manifestou para destruir, né? É muito sério isso. E não é visto. É como uma imagem turva, né? Distorceu a coisa. Mas pode continuar, pastor. Glória a Deus. Vamos... Exatamente isso, porque quando fala de consciência, Paulo até fala, isso compromete muito a fé. O que nós estamos falando? Qual que é o benefício do Evangelho da Graça? É fazer com que a sua fé ela seja extremamente poderosa. Ela manifesta, porque quando as pessoas não têm uma boa... Paulo até fala, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, Paulo fala assim, mantenha a fé
e a boa consciência. Porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Porque muitos cansam desse evangelho, né, cheio de doutrinas e leis, e cansam e desistem da fé. Porque elas entendem, não, eu não consigo, não avanço, porque ela tem uma má consciência. Ela não desenvolveu a boa consciência. E a boa consciência aponta para aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Eu sou próspero, eu sou rico, sou abençoado, sou curado, sou santo, sou perdoado, plenamente perdoado, entende? Até outro tempo eu fiz uma postagem que assustou um pouco, porque essa postagem fala assim, como é que nós devíamos orar o Pai Nosso na graça? Que entendo, irmãos. Aquele Pai Nosso que Jesus ensinou não era na época da graça, entende? Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Então, o Pai Nosso na graça mudou completamente. Então, você já não ora, Pai Nosso que estás no céu. Não, Pai, obrigado porque estamos juntos. Obrigado porque teu reino já veio e se manifestou. Obrigado porque eu sou perdoado, entende? Naquele Pai Nosso existia uma condição, né? O perdão era condicional ali antes de Jesus na cruz. Então, assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem gente que ainda está nisso, vivendo essa condição. Se eu não perdoar, não sou perdoado. Não, a palavra fala que nós podemos perdoar porque nós já fomos eternamente perdoados. Então mudou, eu não fico mais orando o Pai Nosso, de acordo com como Jesus ensinou, porque Jesus estava ainda vivendo aquele tempo debaixo da lei de Moisés, porque Jesus estava cumprindo a lei e pondo um fim nela. Então aquele Pai Nosso, já não oramos mais daquela forma. O reino já foi estabelecido, a vontade de Deus já foi cumprida na cruz do Calvário. Então já está tudo pronto. Entende? Tudo já está acessível. E nós já fomos eternamente perdoados, por isso nós podemos perdoar. Aí, avançando, tem um verso polêmico agora que eu quero ler, que é o 10 e 26 de Hebreus. Esse aqui é para arrancar cabelo de religioso. Mas a gente vai avançar aqui. Hebreus 10, 26 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, lembra o que é pecado? Errar no alvo. O que é pecado? Consciência de pecado. A palavra pecado no hebraico, hamartia, errar o alvo. Aliás, no grego, hamartia, errar o alvo. E no hebraico, avon, que é consciência de pecado. Então vamos lá. Lendo já, definindo as palavras em grego e hebraico. Porque se vivermos deliberadamente errando o alvo e numa consciência de pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus! Esse texto é usado contra o ato do pecado, o fruto do pecado, de forma totalmente equivocada, porque viver deliberadamente no pecado é viver numa consciência de pecado. É não reconhecer que você já foi perdoado. É não reconhecer que você já é santo em Cristo Jesus. É não reconhecer que você é a justiça de Deus em Cristo. Então, viver deliberadamente no pecado é rejeitar a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Isso é extremamente sério. Então, Paulo coloca aqui o parâmetro, se a pessoa rejeitava a lei de Moisés e tinha 2 testemunhas, aquela pessoa já era considerada morta, ela era julgada com uma sentença de morte. Aí ele fala, quanto mais será julgado aquele que rejeita a graça, aquele que tornou o sangue do Senhor Jesus como algo vil, é colocar Cristo novamente ao vitupério, como está em Hebreus capítulo 6, é novamente crucificar o Cristo, é você não valorizar, não dar valor, não dar crédito, não crer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário te deixou plenamente salvo, curado, santificado, te deixou justo, abençoado, próspero, deu tudo para você. Jesus fez a obra completa.
Na versão a mensagem, eu escrevi aqui, olha só. Na versão a mensagem, esses mesmos versos. Se desistirmos e virarmos as costas para tudo que aprendemos e recebemos para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo. O que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus, se cuspirem o sacrifício que tornou vocês completos, se insultam e se insultam o Espírito da graça? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então, o que acontece? Quando nós rejeitamos isso, quando nós tentamos nos santificar por imposição, por leis, voltar para a lei, depois de receber a graça, voltar para a lei, é cair. O que é cair em pecado na graça? Primeiro, o que é andar deliberadamente em pecado? É você ter uma consciência má, é não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, é você rejeitar o que Cristo fez na cruz, é você apresentar um sacrifício além daquele que Cristo fez. Isso é andar deliberadamente em pecado. Agora, o que é cair em pecado? Vai para Hebreus capítulo 6, volta um pouquinho. Você vai ver o que é cair no pecado. Hebreus 6:4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Usaram esse verso aqui para me excluir da igreja. Mas glória a Deus, eu entendo hoje e uso esse verso para libertar as pessoas da imposição. Porque, na verdade, cair da graça é você andar nos mandamentos, é você andar na lei. Entende? Então, quem já conheceu essa graça de Deus, recebeu esse perdão, recebeu essa justiça de Deus em Cristo e volta à prática da lei, é difícil renovar essa pessoa para arrependimento. E arrependimento aqui, a palavra no grego é metanoia. É difícil essa pessoa renovar o seu entendimento, sofrer metanoia, mudar de mentalidade. Por que nós encontramos tantas pessoas hoje que não conseguem hoje se libertar mais das leis, das doutrinas? Se você tirar a doutrina dela, ela cai da fé. Se você tirar a doutrina dela, ela não sabe como se expressar diante de Deus. Se você falar para ela, agora você pode usar esse tipo de roupa, você pode mudar o corte de cabelo, você pode colocar um acessório nas suas orelhas, você pode maquiar o seu rosto. Homem, você pode usar barba, bigode. Essas pessoas não sabem como se expressar diante de Deus, porque são pessoas que são difíceis de serem renovadas para o arrependimento. É difícil dessa pessoa ser liberta da lei, ser liberta, porque já não consegue sofrer metanoia. É disso que Paulo está falando aqui. E para completar esse entendimento, Gálatas capítulo 5, no verso 4, olha o que ele fala, que é o cair no pecado, que as pessoas dizem. Olha só. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Vou ler novamente. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Então, o que é cair em pecado? O que é cair da graça? É quando você rejeita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e volta para a lei. Entendo que o objetivo dessa mensagem da graça é deixar sua fé operar maravilhosamente. É fazer você fluir na sua fé. É fazer você fluir na vida do Espírito. Uma pessoa que tem um entendimento da graça e começa a orar em línguas, essa é uma pessoa imparável, ela vai avançar, ela vai crescer, vai encontrar o seu chamado, vai viver grandes e poderosas manifestações de Deus na sua vida. A fé é uma fé que traz resultados, entende? Não é uma fé mais baseada em votos, em crenças, em campanhas e coisas que os homens inventaram, em votos. Tem gente fazendo voto ainda hoje. Misericórdia, meus irmãos. Está tudo feito. Você não precisa apresentar nada para receber a bênção, simplesmente crer na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, crer que Ele já fez todas as coisas, se vestir desses mantos da graça, mergulhar na graça, porque a graça é o poder de Deus que transforma a nossa vida em todas as áreas. Amém, pastor? Glória a Deus. Essa é a palavra.
não quis te interromper, né? Mas eu estou só, assim, entendendo o tempo todo. Então, não quero dizer para não ficar meio místico, que o povo mistura, né? Mas eu tenho uma experiência particular, coisa minha com o Senhor, em alguns momentos, Sim. um tipo de presença, de manifestação de Deus, ou de unção, ele aquece a minha face como um fogo. Sim. Eu preciso contar isso, é muito interessante, né? Quando nós estávamos conversando sobre consciência de pecado, ferveu assim, sabe? Esquentou a temperatura Aleluia. aqui. Eu tenho plena convicção Glória absoluta a Deus. que o Aleluia. Senhor ele tá esclarecendo esses dias, isso tudo vai ficar, José Carlos, gravado. Amém. Tem gente Amém. que está assim, tá desesperada, presa dentro desses temas. Andou, Verdade. andou, andou, se encontrou com frustração, porque é um ciclo vicioso. Veja, você acabou de dizer uma coisa que não faz sentido. Alguns lugares falta completo entendimento do Senhor, da sua palavra, mas tem muitos que avançaram bastante, sabe? Então o camarada entende, eu vou tornar a dizer isso. Foi nesse momento que eu percebi a temperatura dentro de mim assim, ferveu. Eu Aleluia. vou ficar comportada para não ficar, né? Abençoado, justo, sarado, curado, né? Provido, próspero, pode dizer mais aí. E diz que é perdoado. Mas quando você vive, eu vou repetir isso de novo, vai ficar gravado, debaixo de consciência de pecado, a tendência é viver onde você se julga, você se enquadra, né? Você sabe que aquilo não está adequado, a gente conversou um pouco, até eu falei sobre isso um pouco. Você sabe que aquilo não é adequado, então o seu olhar ele é enquadrador. Quando você olha para alguém, você já tem um perfil, porque aquele ambiente, aquele ensino, aquele lugar impregnado disso, ele já tem um perfil, um padrão. Esse lugar ele fica, né? A gente é inclinada a julgar por esse perfil. Então, para poder viver e sobreviver, a gente passa a trabalhar debaixo daquele sistema que a gente chama de meritocracia e justiça própria. Eu me lembro que nós fizemos uma live que eu nunca esqueci, José Carlos, você falando Sim. sobre justiça própria. Lembra? Foi uma época, porque, como foi dito, o nosso entendimento ele vai ampliando. E quando é um momento muito forte quando você começa a ser ensinado pelo Senhor quando você está operando em justiça própria. Então esses ambientes são características, consciência de pecado, um olhar julgador. Você opera então em justiça própria, você tenta ali se cobrir, arrumar, e isso desenvolve é como uma cadeia, um sistema de meritocracia. O lugar fica frio de amor, porque já que você não se aceita, você não pode falhar. Você não pode encontrar. Aqui não é homenagem à fraqueza, porque a Bíblia diz que Jesus ele é a nossa força. Você está entendendo? Nós vamos entender que quando estamos fracos, ele entra, aparece, somos fortes. Eu ainda nem tenho um pleno entendimento. A esposa do pastor ela estava dizendo assim: nós estamos começando a entender o que é nos gloriar nas nossas fraquezas. Não significa ficar vivendo dentro. Isso é uma tolice. O povo que quer dizer que essa é a mensagem que nós estamos levando. Mas que quando esta área que você ainda não tem, vamos dizer, ou revelação, ou entendimento, onde você se vira ainda aprisionado, porque não é a oportunidade, ela chamava de situações até desafiadoras, de você deixar as suas raízes irem até, né, o ribeiro e extrair. Porque o que é que nós temos entendido? Não dá para. A lei, ela nos ensinava a nos cobrir, vamos dizer assim, com atos externos não transformadores. Então, a ação da lei é de fora para dentro. É Exato. faça, não faça. E todo o ambiente legalista, ele vai. O pastor falando no primeiro dia, né? O nosso amado pastor Aloysio. A lei é a maior aguçadora do pecado. Então, quando você peca a lei, você prega a lei, você aguça a consciência de pecado. Pode, não pode, pode, não pode. Exato. Aquele ambiente é porque prega a lei, mesmo que não diga que está pregando a lei, é o sistema legalista, né? Assim, aguça o pecado, aí o camarada vive debaixo de consciência de pecado, o ambiente é assim, julgador, meritocrata, justiça própria opera, e então cai da graça. Esse lugar, a última etapa que o Senhor me mostrou, esses ambientes, quando eu digo lugar, as nossas vivências nas nossas comunidades. Eu creio muito, eu já disse várias vezes, eu gosto de igreja, de gente, de ideia,
de 5. Eu sou amigueira, gosto de estar com 5, com 10, com uma multidão. Eu gosto de tudo isso, de escola, de louco, tudo isso aí eu gosto muito. Essas coisas muito nossas, né? De ensinar a palavra, de estar com 2 aqui, de ter 20, e depois deixar essas lives salvas, saber que um monte de gente vai. Isso tudo é muito maravilhoso. Mas esse sistema, ele faz as pessoas ficarem, então, olha, orgulhosas, quando elas se cobrem, né, e se maqueiam e conseguem. Então, o homem fica no centro. É um impedimento. Enquanto a pessoa não sai de dentro disso, ela não é sacudida e confrontada, isso aí é um engano. Você está entendendo? Ela não recebe graça, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e concede graça ao humilde. Então, esse sistema de consciência de pecado é orgulhoso e é um impedimento, sabe? É obra que impede a pessoa de depender. É um trabalho contra a mensagem do Evangelho, impedimento a levar as pessoas a dependerem de Cristo do início ao fim. Porque o que é que a mensagem misturada ela diz? Você começa com Cristo, mas depois você começa a vamos dizer, a se cobrir, a praticar algumas coisas. E eu disse até para o pastor, estender ali uns 10 ou 20 textos da palavra, mas na verdade o problema é que não conhecem a nossa identidade. Quando você conhece a identidade, eu fui começando a passear nesses dias em alguns textos, né? Aquele texto que diz que ele opera em nós o querer e o realizar, e outros textos. O apóstolo Paulo disse, eu trabalhei, mas não propriamente eu, mas a graça de Deus em mim. Então, o que é que eu fui vendo? O Senhor foi trazendo um foco em vários textos, me mostrando, ó, você está trabalhando, você está fazendo, algumas vezes você vai... Eu disse, ó, no Evangelho nós não estamos num transe, que a gente não pode fazer escolhas básicas. Então, a gente não pode ignorar que as epístolas falam sobre identidade. Quando você lê todas as cartas, você entende uma mensagem, aí lá na frente ele diz, faça isso, não faça isso, não faça aquilo, isso é razoável. Aqui a gente pode até dizer para o menino, não bota o dedo na tomada, não, que isso aí não é bom para você, não. Entende? Mas isso é porque a natureza, quem nós somos, tudo que era mais importante já foi liberado. Exato. E muitas dessas recomendações, o que é que as pessoas não entendem? Faça, não faça, deixe isso, melhor é isso do que aquilo, né? Elas estão, vamos dizer, qual é a base disso? É uma natureza, só o evangelho é o poder de Deus. A graça, ela libera sobre a nossa vida um poder transformador, que é o que foi dito nessas lives. No primeiro dia o pastor disse assim, ela promove em nós uma transformação silenciosa. Eu fiquei meditando naquilo. Meu amado, eu tenho crescido tanto esses dias, né? E eu sei que é tão importante a gente deixar essas coisas registradas, porque quantas pessoas, elas não estão como se fosse dando pequenos passos nesse entendimento, sabe? Passos, passos. Mas quando a minha face aqueceu, o engano vai sendo desmascarado, sabe? Eu sinto, é um ambiente, isso é o meu negócio aqui, é um ambiente de engano, é quando aquilo está sendo desmantelado, sabe? A mentira está sendo destruída. Não dá para medir as palavras em relação a isso. É o que é. Porque se esse sistema de engano não for desmascarado, se a gente não disser isso é isso, as pessoas ficam, elas são impedidas. O orgulho é um impedimento. Meritocracia é um impedimento para receber a graça. Agora, também o que me alegrou ouvir esses dias, né? Os sedentos, amado, quem está com fome e sede de justiça, lembrando também que nós é que fomos alcançados, né? É meio que o Senhor está me lembrando, olha, você pode se levantar e ensinar, fala sobre o meu amor, mas também nisso é assim, o camarada que tiver fome, Deus é quem acha ele. Ele nos achou antes, a gente estava perdido e foi achado, entende? Então, nós não estamos meio que não há uma... Eu não sei se eu sei te explicar em palavras, mas não há uma diligência, um esforço, uma brigaiada, não é nada disso. Mas há um zelo do amor. Quando a minha face aquece, quando a minha face esquenta, eu digo, só a verdade precisa ser dita, porque só ela pode libertar o corpo. Se a gente engolir isso, a gente não está sendo verdadeiro, tu entende? Essas verdades precisam ser ditas, liberadas, a gente abrir a nossa boca. Porque é o conhecimento da verdade que traz a libertação. Então, quando a gente fala, traz esse conhecimento, as pessoas são libertas, são livres. Eu vi uma irmã se expressando aí, uma das irmãs que estavam na live, falando assim, glória a Deus, dá vontade de eu gritar ouvindo essa mensagem, estou com vontade de pular aqui.
né? Ela escreveu aí no chat. E realmente é isso, né? Esse sentido de libertação. Estamos livres, né? Estamos plenos, estamos completos. É um sacrifício que nos deixou completos e abençoados diante de Deus. Não precisa fazer outra coisa, apresentar outra oferta além daquela que Jesus apresentou na cruz. É isso. Amém. Obrigado, pastora, pela oportunidade. Foi bênção. Demais estar com você aí. É bom Maravilhoso, demais. maravilhoso. Muito Eu não obrigado. queria, eu queria mais 5 minutinhos aqui. Eu percebo algo específico, né? Nenhuma ocasião ainda desses encontros, eu me senti tão ativada por uma unção meio profética, assim, algo diferente, né? Eu não queria desligar logo, não. Sim. Né? Eu oro para que os olhos do entendimento das pessoas que estão conosco, das que vão ver esse negócio aqui, que isso aqui vai rodando. No outro dia a gente dorme, no outro dia isso aqui tem 200, 300, que as pessoas... Eu oro para que nós apresentamos esses nossos encontros, todos eles diante do Senhor. Pai, você é o autor e consumador de tudo isso, né? É sobre Cristo, não é sobre nós. E a nossa oração, eu estou proclamando, eu estou vendo essas setazinhas aí do Instagram que a gente encaminha, isso sendo encaminhado como flechas, chegando em destinos corretos, na vida de pessoas que elas estão sofrendo, elas estão perecendo, elas estão frustradas, elas não veem mais saída, elas estão cansadas, elas estão quebradas, desesperançadas. Essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão, vai renovar as forças, a expectativa delas, o coração vai ser aquecido uma outra vez. Eu oro em nome de Jesus para que isso seja enviado aos 4 cantos da terra. Não se trata propriamente de divulgar em número de pessoas, nem seguir, mas alcançando como uma flecha, corações, homens e mulheres, por quem Jesus morreu, cativos. Jesus, isso é um instrumento. Eu oro para que tudo que é mentira seja queimado. Você fala que o fundamento é Cristo, né? E um dia virá um fogo que vai queimar cada obra, cada um veja como edifica sobre o fundamento. Mas nós, quando andamos em fé, nos apropriamos antecipadamente de coisas que ainda virão. Eu oro para que aquilo que tem sido construído sobre o fundamento que é Cristo e que não é verdade, seja queimado como palha dos corações. Eu oro agora, em nome de Jesus, mulheres e homens recebendo revelação da tua graça. A minha oração é que os teus filhos, eles entrem em outra dimensão, os olhos do entendimento iluminados. Nós estamos mergulhando em águas mais profundas. A minha oração é essa, Pai, em nome de Jesus, um fogo do teu amor, consumindo toda consciência de culpa, de pecado, livres para Deus, um povo livre, santo, justo, reto, aperfeiçoado, certo, certíssimo, de que aquele que começou a boa obra nunca perdeu, nos amou antes de tudo, como foi dito no outro lugar que nós estávamos antes. Essa mensagem de amor é real. Em nome de Jesus, homens e mulheres sendo arrancados de sistemas, Pai, ali, pelo teu amor, pelo teu amor, em nome de Jesus, essa palavra se espalhando, uma onda de entendimento sobre o Evangelho, sobre a mensagem do amor, da graça de Deus, corações aquecidos, corações aquecidos. Aleluia. Yes. Aleluia. Ele está encontrando pessoas que se perderam, que se sentem perdidas. Livra nas eu vim para buscar o que se havia perdido. Promaquetura machere de canto e descira na sopa. Fuki sanahasi trobosanda. Montretabo rosobro cotoro. Xixi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cativeiros estão sendo estourados. Cativeiros estão sendo estourados. Grilhões quebrados. Em nome de Jesus.
sofismas e fortalezas na mente sendo destruídas, toda altivez contra a verdade, contra o conhecimento de Deus, agora sendo repreendida, e as pessoas, pensamentos sendo levados à obediência de Cristo. Mais, mais Cativeiro de graça, coragem. mais Sejam glória, livres. mais graça, Todo mais pano de glória. imundícia, todo trapo de imundícia, sendo retirado agora da noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Vestes limpas, vestes brancas. Essa palavra é uma água purificadora. É uma água purificadora. Sejam purificados por esta palavra. Purificados por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Yes. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção. Aleluia. Amém. Eita, Jesus. Glória a Deus. Nós Que vamos poderoso. depois tomar conhecimento de coisas extraordinárias. Eu sei que algo no Amém. mundo do Espírito está Amém. se movendo. Eu creio nisso. A coisa está... Glória a Deus. Esse é o nosso tempo. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Eu preciso desligar porque está acabando a minha bateria e tenho que fechar aqui o Tá local. bom. Obrigada. Foi bênção demais. Todos, Irmãos, se fiquem estiver na na live, um paz. abraço. Em breve nós nos falamos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tá. Pode ir desligando aí, eu vou me despedindo. Ele precisou sair, né? Mas eu sinto em meu coração está aquecido. É um sintoma aqui, um segredo. Aleluia. Libertação de cativos. Vista aos cegos. Eu vou ficar aqui mais uns minutos. Eu quero convidar toda e qualquer pessoa que está aqui para interceder. Para que esse evangelho, eu sei que ele está frutificando em todos os lugares. Vista aos cegos. Vista aos cegos. Pessoas em grilhões sendo libertadas. Até os confins da terra. Aqui e ali. Assim diz o Senhor, aqui e ali. Aqui e ali. Aqui e ali. Obrigada, Pai, por essa presença. Eu entendo que a tua manifestação, como manifestação do Espírito, tem um fim proveitoso. Algo está acontecendo. É real. Eu não me sinto autorizada ainda a desligar. O grossuro do eu me lembrei de um texto. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Se eu acho esse texto aqui. Eu vou liberar esse texto. Iraísa, Deus. Oriamacia do Bruno, Isaías 40. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. A glória do Senhor será
revelada. Escute, e juntos, todos a verão. Oh, meu Deus! Os vales levantados, montes aplanados, terrenos acidentados. A glória do Senhor, e com esse versículo, a glória do Senhor será revelada e todos juntos haverão. Meu Deus, que presença tão gloriosa. Eu poderia só desfrutar disso e não dizer a ninguém, mas eu tenho certeza que isso não é só para mim. Todos juntos verão. A minha intercessão é pela igreja do Senhor. Que todos juntos vejam. Tanta gente enganada. Tanta gente parece. Toca a trombeta. O Senhor é quem fala, uma voz ordena. Fala, fala, fala. Vamos anunciar boas novas. Boas novas. A glória do Senhor será revelada. E juntos, todos haverão. Amém. Amém. Queridos, nós vamos encerrar por hoje, tá bom? Eu louvo a Deus, né? Muita gente está precisando ouvir essa palavra. A minha oração foi que isso fosse bater nas mãos de alguém que está lá orando, seja você um canal. Eu me lembro que uma vez eu gravei umas lives falando sobre igreja e outras coisas, né? Depois uma amiga minha me liga e diz: Amada, eu tive um sonho que o senhor dizia, fala com Janaíne. Na época eu disse assim, eu nem sei por quê. E a gente conversa, eu disse, mulher, não sei não, ficamos conversando aqui, né? E um belo momento o Senhor me disse, é aquilo lá, entrega para ela, né? É comida para ela, para a vida de pessoas, amém? As nossas reais intenções nesses dias têm sido compartilhar, né? Sobre o entendimento de muita gente vai se ampliar. Às vezes a gente começa mergulhando, eu faz alguns anos, né? Tem tanta coisa que a gente ainda vai provar e desfrutar acerca dessa bondade, entende? Mas, às vezes, o pouco que nós já temos em termos de entendimento, o tanto de perspectiva que já mudou, já ajuda tanta gente. Semeia essa palavra. Semeia essa palavra. Tá bom? Amanhã nós teremos mais um convidado. E alguém falou comigo hoje, né, que existem muitas pessoas em vários lugares, mais do que às vezes a gente tem ali 20, tem 30 naquele momento, depois muitos ouvem, dizendo como tem sido importante essa semana para a vida delas. É um entendimento, né, que está sendo liberado, uma chave. Vamos deixar isso aí como semente para a vida das pessoas, né? Talvez a gente faça mais alguns encontros apenas falando sobre isso. Até que, por isso que a palavra é imersão, até que, sabe, a pessoa consiga perceber e ande, sabe, com o Senhor. Nosso papel é colocar você nada mais, nada menos diante de Deus, deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Brígida, saudade, seja bem-vinda. Eu vou lhe dizer uma coisa, do jeito que você é sabida da palavra e da oração, Brígida, onde quer que você esteja. Você lembra que um dia, né, eu lhe apresentei um pouco daquilo que eu já tinha em termos de entendimento da palavra, que era a resposta do seu próprio anseio. E eu me lembro das nossas experiências, né, operando na unção profética, muitas vezes eu falava coisas que você só pensava, e você até compartilhou assim comigo. Ficava brava, depois você ia para o Senhor e ele confirmava. Escute, tem mais.
tem muito mais. Esse nosso Deus é maravilhoso. Escute essas lives. Existe mais para você. Os sedentos de justiça vão mergulhar, vão beber, vão se saciar. Um cálice para você beber o da graça. Beba, beba, beba. Ainda tem mais, tá bom? Eu acredito que agora eu posso encerrar, tá? Um cheiro para todos vocês. Agora eu vou ouvir uma outra live ali que aconteceu hoje. Depois ouvir essa, tá bom? Obrigado, pastor Zé Carlos, que não está aqui, mas que vai nos ouvir. Amanhã eu acredito que vai dar tudo certo. É Gleison que vai estar conosco. E vai ser igualmente bom. O Espírito Santo tem feito coisa maravilhosa. Um grande beijo. Acredito que agora eu posso terminar, tá bom? Cheiro no coração para todos vocês. Aleluia. Eu vou ouvir tua live agora. Escuta-me, Brígida, tudo, viu? Amém. Escuta, tu vai dar um mergulho grande. Tchau, tchau.